Pode ser, meus irmãos. Amém. Eu quero iniciar o culto nesta noite com uma oração. Amém? Amém. E enquanto o Pai já deixar engatilhado, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Isaías, no seu capítulo de número 43, no seu versículo de número 13. Amém? Amém. Vamos estar orando, o Pai está iniciando. Santo Deus eterno, Pai, te agradeço, Senhor, por mais um dia na tua presença. Meu Deus, ó Pai, obrigado, Senhor. Senhor, porque tudo, Senhor, Pai, que estamos aqui, Senhor, é para te agradecer e te amar. Senhor, Pai, o inimigo até trabalhou, ó Pai, para nos estarmos aqui, Senhor, tentou, Senhor, de todas as formas. Senhor, que a gente não percebeu, Senhor, mas o seu anjo estava ali, Senhor, para impedir-nos, ó Pai, de nos impedir de estar aqui na tua presença. Ó Senhor, Pai, eu venho te agradecer, ó Senhor, pelos irmãos que já estão aqui na tua casa. Ó Senhor, Pai, aqueles que estão a caminho, Senhor, traga em paz. Senhor, Pai, abençoa esta palavra, Senhor, que eu vou ler, estar lendo para os seus filhos. E Senhor, Pai, se sair alguma coisa de mim, do meu coração, Senhor, da minha boca, Senhor, Pai, da minha carne, Senhor, eu quero que o Senhor me cale. Senhor, Pai, para que não possa, Senhor, Pai, me condenar e condenar seus servos. Senhor, é que eu te peço, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como eu falei, vamos estar lendo aqui. Eu fiquei com essa palavra me incomodando a semana inteira. Essa palavra me incomodou a semana inteira. E eu teimando de pegar a Bíblia, e aí eu baixei a Bíblia digital no celular e falei assim, vou baixar a Bíblia digital no celular. Só que aí começou a queimar mais no meu coração. E uma voz veio assim no meu ouvido e falou assim, mas a Bíblia no celular não serve para nada, eu quero que você pegue a sua Bíblia que está ali parada. E aí eu falei assim, tá bom. E hoje, isso aconteceu hoje. E aí eu fui lá e peguei. E essa voz veio e falou também, abra no seguinte livro, Isaías 43, 13. Eu não sei o porquê essa palavra veio no meu coração essa semana, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Vamos estar lendo. Ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar de minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, teu Redentor, ó Santo de Israel. Por amor de vós, enviei inimigos contra a Babilônia, e todos farei descer como fugitivos. Isto é, os caldeus nos navios com se vangloriam. Amém? Amém. E, meus irmãos, eu li esses dois versículos, mas o que arde no meu coração mesmo é essa aqui, é o 13. Ainda que houvesse dia, eu sou. Aleluia. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Glória a Deus. Operando eu, quem impedirá? Deus seja louvado, amém, Jesus. Meus irmãos, como eu falei, eu estava com essa palavra na minha mente e eu já tinha vindo pensando nessa palavra e eu falei assim para o Senhor, meu Deus, quando eu subi no seu altar, no seu público,
naquele lugar santo. E só quem é digno, que a gente não é digno de estar ali em cima daquele altar. Quando eu subir ali, eu vou ler essa palavra. Eu vou ler essa palavra. E aí eu fiquei internado. E aí eu soube. E aí eu soube o porquê que essa palavra vem ardendo no meu coração faz um tempo, e é porque eu percebi umas coisas lá no hospital, quando eu estava lá no hospital, antes de a gente entrar totalmente nessa palavra. Eu estava lá no hospital e certa noite eu perdi o sono. E como a gente pode andar lá no andar do onde que eu estava, da enfermaria, aí eu comecei a andar lá e pensar: meu Deus, por que eu estou aqui? 2 meses, entre esses 2 meses eu tive 2 internações. O porquê que isso está acontecendo comigo? Porque eu subia no seu altar, pregava a sua palavra, o Senhor já fez eu fazer milagres, o Senhor já viu, através da minha palavra, o Senhor me usando, o Senhor salvou pessoas. E por que isso está acontecendo comigo? E aí eu comecei a chorar lá naquele hospital. E glória a Deus, eu fiquei do lado de um presbítero, de uma congregação que se chama, o ministério chama Congregação Cristã Universal do Brasil. Ele era presbítero lá. E a gente começou a falar, e eu comecei a falar dessa palavra para ele. E aí teve um dia, do nada, me deu uma dor no peito tremenda, que eu não conseguia nem falar, só consegui virar para o lado e falar: irmão, chama o enfermeiro que eu estou com muita dor, e pronto, eu não conseguia ouvir, não conseguia falar nada. E aí nesse meio tempo veio uma mulher e falou assim para mim, antes da gente, já vou entrar na palavra que a gente acabou de ler, falou assim: meu irmão, ela nem perguntou se eu era servo do Senhor, ela já viu, já falou assim: meu irmão, tá difícil, né? Mas lembra que Deus falou para você que Ele é o seu dono, que Ele que pode fazer tudo, que se Ele quiser fazer o que Ele quiser, Ele pode fazer com você. Meu Deus. E aí eu não conseguia ouvir isso, eu não conseguia ouvir a dor. Eu acho que o inimigo estava ali tentando tampar a voz dela, porque eu não conseguia ouvir. Quando ela saiu do quarto, a dor passou, não precisei tomar medicação. E aí o irmão falou para mim o que ela tinha falado. E ela falou assim: a irmã veio aqui, antes dela orar, ela falou para você. Lembra que Deus falou para você que Ele é seu dono e o que Ele quiser, Ele pode fazer na sua vida? Então, você duvidou, né? Olha você aqui. Foi Deus que te colocou aqui. E Ele que vai te tirar dessa situação. E agora eu quero entrar nessa palavra. Aqui, meus irmãos, a gente vai ver que é Deus falando com Israel. No seu capítulo, em Isaías, no seu capítulo 1, a gente vamos ver que só Deus resgata Israel. Aleluia. Então aqui eu já quero liberar: só Deus resgata você do Aleluia. inimigo. Glória a Deus. Todo-Poderoso,
Ele é o grande eu sou. Aleluia. Nada pode escapar dele. Glória. Às vezes a gente fala, Senhor, eu vou fazer um negócio aqui, mas é só esse negócio. Ó, eu vou fazer esse negócio aqui, mas o pastor não vai estar vendo, mas o pastor não vai ver, mas Deus está vendo. Aleluia. Às vezes a gente fala, um pouquinho de cervejinha, só um pouquinho assim não faz mal, porque a Bíblia diz que a gente pode beber, mas a gente não pode se embriagar, tá? Mas Deus está vendo. A Bíblia também nos diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Glória a Deus. Então a gente tem que perceber que nessa palavra, meus irmãos, que a gente acabou de ler, ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Aleluia. Operando eu, quem impedirá? Glória a Deus. Então ele pode, em Salmos também nos fala que ainda antes que houvessem os montes, ele já existia. Aleluia. Glória. Antes que o mundo se formasse, ele já existia. Aleluia. Meus irmãos, a gente tem que saber colocar a nossa preocupação na mão de Deus. Glória. A gente tem que saber colocar a nossa preocupação, os nossos afazeres nas mãos de Deus, porque Aleluia, Ele sabe como nos conduzir. Aleluia. Às vezes a gente está, como eu estava ali no hospital, a gente está falando, meu Deus, o porquê que eu estou fazendo isso, o porquê está acontecendo isso. Mas eu venho aqui como profeta, eu venho aqui como ministro da palavra do Senhor, falar, entrega na mão do Aleluia. Senhor, que Ele tudo fará. Aleluia. E aqui, a gente pode também, essa palavra a gente pode separar ela entre parte A e parte B. A parte A, primeira, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Glória a Deus. Então isso a gente pode, é aquilo que eu falei para os irmãos aqui. Antes que o mundo se formasse, ele já é. A gente vê aqui que ele é o Deus pré-existente e pré-onipotente. Essa palavra a gente pode ver também que ele é o dono de tudo. Glória a Deus. Que ele vê tudo. Como a gente pode ver lá nos princípios. Lá no princípio, quando Deus criou o homem sobre a face da terra, o homem comeu aquele fruto e ele tentou se esconder de Deus, mas ele não tinha a nossa sabedoria que a gente tem agora. Glória a Deus. Porque ele pensou que podia se esconder, mas ele não conseguiu. O porquê? Porque Deus olha tudo. Deus pode estar aqui, ao mesmo tempo que Deus está aqui, Ele está lá no Japão. Amém. Ao mesmo tempo que Deus está aqui, Ele está lá nos Estados Unidos. Deus tem o mundo na palma das suas mãos. E a parte B, operando, escapar das minhas mãos. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando Deus, quem impedirá? Meus irmãos, quem pode impedir Deus? Aleluia, Deus Salvador. O super-homem pode impedir Deus de fazer alguma coisa? Pode chegar alguém aqui e falar, eu sou maior que Deus. Satanás está aí queria ser maior que Deus, ele viu o que deu. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, meus irmãos, aqui me chama mais, a parte que me chama mais atenção aqui, nesse pequeno versículo que a gente acabou de ler, é operando eu, quem impedirá? Glória a Deus. Quem pode impedir? Operando ele.
O Senhor já nos tem provado que Ele é maior ser. Eu estava falando com meu irmão, saindo um pouquinho daqui, eu estava falando com meu irmão esses dias, eu falava, Danilo, eu estava pensando, falei para o Danilo, eu estava pensando, Jesus é rei por excelência e por descendência. Meu Deus. E aí eu estava pensando também essa semana e falei assim, mas tem gente que fala, por quê? Ele é 2 vezes rei. Uma, porque não tem mais ninguém acima dele. Glória a Deus. E segundo, ele é rei porque não tem ninguém mais acima. E primeiro, ele é rei porque não tem ninguém mais acima dele. E por descendência, porque ele era filho de Davi. Ele era da descendência de Davi. Então, meus irmãos, tentando trazer um pouquinho para cá, encaixar essa parte aqui nesta palavra, eu quero dizer que a gente pode entregar tudo nas mãos de Deus. É como a Cassiane diz naquele hino: Deus vai na frente e abrindo o caminho, quebrando as correntes, pisando os espinhos, ordenando anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Por que você está preocupado? Aleluia. Por que você está preocupado? Porque a Bíblia diz que Ele é e não há mais ninguém além dele. Aleluia. Porque se Ele te deu o livre-arbítrio de fazer, de entrar na casa dele e pedir, o porquê você está preocupado? Ó Senhor, não aguento mais, ó Pai, eu sei que é difícil, estou eu aqui. Esses dias, antes da minha internação, eu olhei para o Danilo, deitado, morrendo de dor, tinha acabado de desmaiar. Eu falei, Danilo, eu não aguento mais, se for para viver assim, eu quero morrer. Daí ele para falar se eu estou mentindo. E quando eu fui internado, eu percebi que eu tenho que entregar minhas preocupações na mão do Mestre. Aleluia. Glória. Eu tenho que entregar a minha preocupação, a minha vida na mão de quem sabe resolver. Aleluia. A gente tem que aprender a entregar a nossa preocupação, a nossa vida, falar assim, Senhor, essa aqui é a minha vida. Está redonda, quadrada, está faltando um pedacinho, tudo. Aleluia. Mas está aqui, Senhor. Aleluia. Está aqui. Glória. A partir de hoje, ó Pai, conduz a ela, me ajuda a conduzir Aleluia. ela. Que você vai ver, vai ser difícil. Vai ser difícil. A palavra mesmo diz que há 2 caminhos: um torto e o reto. Um que leva à perdição e outro que leva à salvação. Aleluia. Qual que a gente quer seguir? Vai ser difícil. Tem um deputado que se chama Nicolas Ferreira. Eu vi um testemunho dele que eu trouxe um pedaço desse testemunho para mim. Eu falei assim ele falou assim, Senhor, ele fez uma oração mais perigosa da vida dele. Ele falou assim, Senhor, se eu me desviar do seu propósito aqui na terra, me esqueça de mim. E ontem, eu vi esse testemunho ontem, eu tenho ele aqui no meu celular. Eu vi esse testemunho ontem, que ele falou. E desde ontem eu falei isso também para Deus. Eu falei, Senhor,
a partir de hoje, se eu não fazer a sua vontade aqui na terra, se eu não fazer o teu querer, me esquece. Glória a Deus, amém, Jesus. Mas aí vocês podem falar, mas irmão Otávio, você está doido para pedir para Deus se esquecer, mas o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui na terra? Se não é para seguir o propósito de Deus, o que eu vou querer fazer aqui na terra? Eu já experimentei do mundo, não gostei, voltei pela dor sim, mas eu voltei. Deus falou no hospital também para mim, se eu saísse, se eu voltasse, se eu saísse do hospital e eu voltasse, se eu recebesse alta e eu decidisse sair da casa do Senhor, Deus falou assim, olhando para mim, eu não estava com dor, estava no culto lá todo sábado tem um culto de manhã lá. E aí o pastor de lá falou assim para mim, ó filho, Deus tá falando para mim te falar, quando você sair daqui, desse leito, se você sair da presença dele, ele te mata. Já é a igreja lá, estava cheio o auditório lá, aí todo mundo se espantou porque Deus matar alguém. Aí ele falou assim, calma aí igreja, calma aí. Por quê? Você pode falar, mas por quê? Porque ele prefere te matar do que te perder para o mundo. Porque a sua alma é muito valiosa para ele. E ele te permitiu entrar aqui nessas 2 vezes. Eu não tinha falado quantas vezes que eu tinha ido internar só esse ano. Ele falou essas 2 vezes que você ficou internado é para ele te mostrar de onde que ele te tirou e de onde que ele te colocou. E ai de você não fazer a vontade dele. E aí, entra aqui nessa palavra também, coloco isso também aqui, e que ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Como eu falei, quem vai tirar a gente da mão do Senhor? Glória a Deus. Ele estralar o dedo, o mundo acaba. Aleluia. Um espirrar dele, já era. Glória a Deus. Tudo. Não precisa fazer nenhum movimento. Ele pensar, pronto, Aleluia. tudo acabou. Glória a Deus. Sorte que a gente tem sorte, porque além de Deus ser esse Deus Todo-Poderoso, Ele também tem a sua misericórdia, que é ela que nos sustenta. Aleluia, meu Deus. Às vezes a gente fala assim, Senhor, eu errei. Sim, ó Pai, desculpa, Pai. Desculpa. Me desculpa porque eu errei, eu não quero ser assim. Aí Deus vai lá, usa toda a sua bondade, misericórdia, Aleluia. fala, vai filho, eu te perdoo. Glória a Deus. Mas não peques mais. Eu estava, não vou mentir para os irmãos, eu estava desanimado. Eu saí do hospital cheio, mas desanimado. E eu falei assim, Senhor, eu só não vou sair. Eu falei para o Senhor, eu só não vou sair da tua presença, porque o Senhor falou que se eu saísse, o Senhor ia me tirar da terra, o Senhor ia me levar. E desde então, quando eu cheguei em casa, eu pedi até para eu falei até para meu pai foi lá me visitar e falei, pai, pede para a mãe mandar minha Bíblia. E eu com dor falei, meu pai, pede para minha mãe mandar minha Bíblia. Pô, tinha meu celular, podia ter pedido meu celular, o meu pai ter pedido meu celular para minha mãe, mas não, eu pedi a Bíblia. Meu Deus. Aí o enfermeiro lá olhou assim para mim e falou, oxi, você tá com seu celular aí? Eu falei, não. Por que você pediu sua Bíblia? Eu falei assim, é porque a Bíblia é minha vida. Meu Deus.
Eu estava tomando sangue também. Aí ele falou assim, "Oxe, como assim?" Aí eu falei, meu irmão, se o Senhor souber o meu testemunho, o que aconteceu comigo, o Senhor se rende aí agora aos pés do Senhor. E aí ele puxou a cadeira assim e falou assim, olhou no relógio e falou assim, pode contar. Aí fechou a porta do quarto, não podia. Aí ele fechou a porta do quarto e falou, pode contar. Aí eu comecei a contar, contei só uma coisa que tinha acontecido só, lá atrás, quando eu era criança. Aí quando eu olhei assim, eu chorando, quando eu conto dessa parte, me dá vontade de chorar, aí eu chorando lá, aí olhando assim, contando pra ele com o olho fechado, quando eu olho pra ele de novo, aí ele tava chorando também. Aí ele fala assim, meu Deus, isso é um milagre, viu? Isso é um milagre. E aí eu falei assim, você é evangélico? Ele falou, não. Aí eu falei assim, o que te impede de aceitar ele, o Senhor como Salvador? Aí ele falou assim, eu não acredito em Deus. Aí eu falei assim, mas você acabou de falar que eu sou um milagre de Deus? E você acabou de falar a palavra a Deus? Aí eu falei assim, desculpa, mas para mim ateu não fala em Deus. Não fala em Deus. Ele não conhece essa palavra. Aí ele olhou de novo no relógio, eu tenho que fazer a dedicação. E saiu do quarto. Aí o irmão estava fingindo que estava dormindo e falou assim, Thales, você viu? Você percebeu uma coisa que eu percebi? Eu falei, não, irmão. Aí ele falou assim, você tem que estar mais atento. Aí ele falou, eu falei, por quê? Aí ele falou, porque ele não era só ateu. Tinha alguma coisa dentro dele. E quando você estava falando, eu vi o espírito do mal dele. Por que você acha que ele saiu desse jeito aqui? Por causa que foi o espírito do mal que tirou ele daqui. Aí eu estava ficando meio dopado por causa das medicações. Aí eu não tinha percebido muito. Aí ele falou assim, a última palavra que ele falou para mim, eu lembro até hoje. Ele falou assim, Thales, porque onde que há a luz, a treva não prevalece. Glória a Deus, amém. Você trouxe a palavra, sua semente, foi plantada nele. Agora basta a gente esperar para saber se foi em terra fértil ou foi em pedras. Aleluia. Eu falei assim, então eu creio que seja em terra fértil. Glória a Deus. Aí eu dormi. Aí no dia seguinte, foi uma médica lá, nome é Amanda. E eu contei meu testemunho para ela. E aí ela falou que ela estava afastada da igreja. Eu não contei isso nem para minha mãe. E ela até contou que estava afastada da igreja. Ela era da Paz e Vida.